professora Márcia pode fazer sua apresentação e também já dar sequência à sua exposição. É, então, bom dia a todos, né? Também agradeço muito o convite. Acho que nessa apresentação do Carlos, eu preciso atualizar, né? A gente sempre, quando a gente se aposenta, a gente se livra daquela coisa de atualização de Lattes, né? E eu não atualizei, e eu faço parte também do Núcleo Semente, que eu acho que é importante colocar lá. E fico muito feliz de estar aqui e discutir esse tema, que eu acho bastante interessante, né? Eu agradeço bastante também a confiança, né, de falar sobre isso pelo SEDES, pelo Walter Lezer, e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Acho que a ideia é fazer, como a Cláudia falou, a gente trazer alguns elementos para a discussão. Eu acho que eu não sou nenhuma especialista nesse tema, e eu acho que a Cláudia também não, né? Nós somos estamos por aí arrando com esse tema o tempo todo, né, na nossa vida, e aí a gente acabou sendo convidada pelas questões que a gente tem trazido, né, ultimamente em alguns eventos, em algumas situações, né. É, eu fiz um roteirinho aqui, mais ou menos do que a gente falar. A gente não vai fazer nenhuma apresentação formal para o slide, mas só falar um pouquinho para vocês algumas questões, né. Eu fiz uma proposta bastante extensa, eu não sei se vai ficar superficial demais ou se vai ficar, ou vai ficar curto, ou não vai dar tempo de abordar tudo, mas enfim, não é nem extensa, mas algumas coisas complexas, mas vamos lá. Então, acho que a primeira coisa, assim, que eu estava falando, que eu acabei esbarrando nesse tema em alguns momentos da minha vida de trabalho acadêmica, né? Um deles foi no começo dessa 2012, 2013, quando a Heloísa Aparecida de Souza, né, que está aqui, que eu estou vendo aqui no chat, né, que está aqui com a gente, ela era minha orientanda quando ela estava fazendo doutorado. Ela estava fazendo doutorado sobre políticas públicas de saúde mental relacionada ao trabalho. E a gente começou a fazer um levantamento, o mundo afora, assim, do que tinha sobre isso, e o que a gente via só que falava, quando você punha saúde mental e trabalho, aparecia riscos psicossociais, né, e estresse, né, eram as duas coisas que apareciam nos levantamentos que a gente fazia. E isso começou a incomodar um pouco e a gente resolveu discutir esse tema um pouco. Aqui no Brasil, ainda isso não era uma questão relevante, parecia até, acho que a Cláudia vai trazer um pouco depois, a, as questões de como isso tem aparecido, né, nas NRs, como foi aqui no Brasil, mas naquele momento nem estava tão importante. E a gente acabou escrevendo um artigo para uma revista colombiana chamada Universidades Psicológicas, né, então em 2015, e foi eu, Heloísa, Joana Garrido e o Eduardo Kawamura. E para discutir esse tema e, assim, fazendo um contraponto com a ideia de saúde mental relacionada ao trabalho. Eu fui rever esse artigo agora, né, na hora de fazer aqui a apresentação, porque eu acho que ele traz muita coisa do que eu quero falar. Na verdade, ele acabou servindo de guia aqui para minha fala, né. Acho que a gente tem que atualizar um pouco, mas lá a gente traz justamente essas questões que é a forma como eu tenho visto e tenho debatido esse tema atualmente, né. Então, a primeira coisa, assim, eu pensei em três pontos de abordar, né. Então, contextualizar a inserção da abordagem de riscos psicossociais. Eu queria discutir um pouco o que quer dizer fatores de risco e o psicossocial. Eu acho que a gente tem que. Todo mundo vai usando isso como se fosse uma coisa do senso comum, se fosse uma ideia compartilhada, né? E as abordagens mais comuns e possibilidades que a gente pode ter disso, que a Cláudia vai abordar, vai trazer mais, depois mais a fundo, a questão das possibilidades de lidar com essa questão, tá? Bom, vamos lá então. É... Vamos tomar água. Acho que é interessante, né, trazer que, assim, que esse tema ele surge num contexto de maior evidência dos problemas de saúde mental relacionados ao trabalho, né? Então, não é à toa que começa a aparecer isso na década de 70, 80, com a ascensão do neoliberalismo, né? E com modelos de organização do trabalho que focam muito mais no indivíduo trabalhador do que no conjunto, do que no coletivo, né? Então, acho que essas questões já começam a aparecer.
e começam a ter mesmo uma relevância, né, nos serviços de saúde, nos afastamentos pela saúde, enfim. E aí começa a chamar atenção esse tema, né? Acho que, sem dúvida, assim, quando a gente vai fazer e tem uma abordagem crítica, a gente não está falando que os aspectos psicossociais não são importantes, né? Então, acho que olhar para isso é um avanço, né? E ter esse interesse, ter essa questão como, como relevante, né? Ela é, é uma, um avanço importante, né? E, assim, como é que isso aparece nos órgãos mais, nas instituições, enfim, públicas mundo afora, né? Eu estava lendo, até fazendo uma propaganda aqui também, já que eu fiz propaganda no meu artigo, né? Tem um artigo do Karuska que está aprovado na RBSO sobre esse tema também, né? Para o dossiê temático de saúde mental relacionada ao trabalho. E eu estava até olhando eu estava revendo que eu fui editora desse artigo, então eu tenho acesso a ele que ninguém tem ainda, né? Mas ele traz algumas coisas históricas que são importantes, né? Assim, ele vai trazer aqui a OMS aborda essa temática pela primeira vez nos anos 70, né? Em um evento. E aí, nos anos 80, a OIT e a OMS elaboram um documento sobre os efeitos psicossociais para a saúde dos trabalhadores. Então, isso começa a surgir lá naquele tempo, né? Como eu falei, num contexto de crescimento, né, das perspectivas neoliberal e desses modelos de trabalho, que naquele momento eram muito mais voltados começavam a ser voltados muito mais para subjetividade, digamos, né, dos trabalhadores, né. Então, a partir daí, muitos países incorporaram referência ao tema nos seus documentos oficiais. Então, a gente começa a ver, quando a gente fez essa pesquisa lá no 2013, 2014, a gente começou a ver que tinha, assim, a União Europeia tinha um documento sobre isso, os países europeus de uma forma geral, a Austrália tinha documentos sobre isso, e a gente resolveu escrever para uma revista colombiana, porque uma das autoras era colombiana, e a Colômbia também, naquele momento, tinha uma legislação para isso, né, para questões de riscos psicossociais. Então a gente viu que isso acaba sendo incorporado, mas como é que isso entra, né? Como é que isso é incorporado e como é que isso aparece nesses documentos e como é que isso está sendo falado, né? Aí antes de entrar nisso, eu fiquei pensando aqui na ordem que eu ia falar, então pode estar meio confusa, mas antes de entrar nessa discussão, né, eu queria retomar um pouco essa ideia que eu falei lá no começo, do que são os fatores de risco e o que é o psicossocial, né? Porque eu acho que, como eu falei, as pessoas saem falando por aí, todo mundo fala que os fatores de risco psicossocial, sem parar muito ou muitas vezes, né, sem parar para pensar o que isso significa, né? Não sei nem se é uma denominação, se é um conceito, como é que a gente pode falar, né? Mas não é consensual, né? Aí, destrinchando um pouco essa expressão, né? Eu pensei primeiro na questão de fatores de risco. Acho que aqui a gente tem bastante gente da área de saúde trabalhadora, e eu certamente vou chover no molhado para muita gente aqui, né? Mas essa ideia de fatores de risco vem sendo criticada, né, há muito tempo pela medicina social latino-americana, pela saúde coletiva, né? A ideia de que fatores, né, remetem a um somatório de coisas isoladas, né, de aspectos isolados, né, que se somam, né? E o risco é um conceito estatístico, né? Então, você está pensando no risco por aí, né? Então, essa ideia de fatores de risco, pelo menos a mim, e acho que a Cláudia também, né, que a gente conversou bastante antes, remete à ideia de limite de tolerância, né? Como se fosse outros fatores, outras coisas, né? Então, os riscos químicos, os riscos sei lá o quê e tal, que você tem qual é o limite que os trabalhadores podem aceitar, tolerar, suportar, tal, né? Então, isso fica numa clara subordinação ao capital, às empresas, ao mundo dos empregadores, digamos assim, né? Então, você não busca superar, de fato, os fatores, mas ou os fatores, ou sei lá o que possa estar causando algum problema, ou gerando algum problema, ou agravando, né?
mas de estabelecer um limite suportável, né? Então, acho que essa ideia de, quando a gente pensa em fatores de risco, né, me vem isso na cabeça, e eu acho que isso a gente tem que pensar bem. Eu nunca usei fatores de risco, por exemplo, eu até falo do psicossocial, mas eu não uso fatores de risco, né? Então, eu falo dos aspectos psicossociais, sei lá, a gente pode falar várias coisas, mas acho que essa quando você fala em fatores de risco, para mim já é um indicativo de um olhar, né? Agora, aí eu vou só apontar aqui, né, que seria bastante prolongado, falar um pouquinho de como pensar isso também, né? Então, só lembrar aqui do famoso livro da Laurel e do Noriega, né? E, nossa, eu ia ver o nome certinho, nunca lembro o nome certinho, mas depois, se alguém puder colocar no chat, coloca, né? E, que eles criticam também essa ideia de fatores de risco e eles propõem discutir o conceito de cargas de trabalho, né? Então, que seria justamente a interação entre os diferentes elementos do processo de trabalho, né? Que, dependendo do contexto histórico, sócio-histórico, vai atuar entre si com o corpo e a mente do trabalhador, né? Podendo ocasionar, então, danos físicos, psíquicos, né? Que eles vão chamar de desgaste. Então, vejam, acho que tem uma diferença bastante significativa aí, né? Nesse tipo de abordagem, né? Então, você pega uma somatória de fatores e pensa estatisticamente. Vai ter gente que vai falar, não é assim que é, mas o que significa fatores de risco acaba sendo isso, né? E quando você pensa em cargas de vários elementos que que interagem, se você considera o contexto de exploração do trabalho, o contexto mais geral, né? E como isso age no corpo e na mente dos trabalhadores, é que você vai gerar processos, então, que a Laurel e a Noriega vão chamar de desgaste, né? Então, são maneiras de ver bastante diferentes, uma considerando o contexto mais geral e o outro indo mais nessa ideia numa perspectiva mais da saúde ocupacional, né, de você estar lidando com isso que eu falei, nas possibilidades que os trabalhadores têm de tolerar, né. A professora Edith, que infelizmente não está aqui com a gente hoje, né, mas que todos aqui, ou a maioria conhece, né? Ela desenvolveu também essa discussão do desgaste para as questões da saúde mental, né? Então, ela vai falar de desgaste mental relacionado ao trabalho, né? Também nessa ideia de dar de ir adiante, né? No que a Laurel e o Loriega apontaram, né? Então, ela traz para o âmbito da saúde mental essa discussão. Então, são discussões que fogem bastante dessa outra perspectiva, né? Bom, isso eu resumi, sei lá, aqui em 5 minutos, uma coisa que eu podia ficar falando, dando um curso inteiro, né? Mas dar uma situada em algumas coisas para a gente tá pensando, né? Aí eu vi que a Maria colocou aqui no chat, Maria, obrigada, o nome do livro, né? Bom, em relação ao psicossocial, né? O que que isso quer dizer, né? Eu acho que também é uma discussão, porque a primeira coisa que a ideia remete, né, nos remete é a ideia de uma junção, uma interação, né, já começa a pensar isso, qual é o verbo, né, entre o psi e o social, né, psicossocial, são duas coisas que estão ali somadas, né. Mas essa relação e junção, etc e tal, ela também depende muito de que olhar que você tem, que perspectiva teórica você tem. No campo da psicologia, né, talvez na saúde, em outras áreas, isso seja menos forte, mas na psicologia a gente tem teorias que nem sempre se conversam, né? E tem olhares sobre o humano, sobre que é o ser humano, né? Que são diferentes, sobre o psiquismo, até sobre o que se existe ou não psiquismo, tem diferenças, né? Então, o olhar que a gente vai ter para discutir esse psicossocial vai depender muito de que abordagem teórica a gente está olhando, né? Então, acho que isso tem que ser considerado. Certamente, assim, alguém que tenha uma abordagem da psicologia comportamental tem uma compreensão bastante diferente de um psicanalista, que, por sua vez, vai ter uma compreensão bem diferente de alguém que tem uma abordagem sócio-histórica, né? Então, acho que são olhares das teorias psicológicas que vão discutir e que vão ter um olhar do que é esse psicossocial, né? Então, eu não pretendo responder aqui, eu tenho a minha perspectiva, né, que é muito mais pela perspectiva da psicologia histórico-cultural,
que é uma interação, que é uma inter-relação ali, mas eu acho que isso tem que ser considerado. Então, também não é algo que seja do senso comum, ou que seja uma coisa compartilhada, essa perspectiva, o que se quer dizer quando se fala do psicossocial, né? Então, quando a gente fala, né, mas quando a gente fala de fatores de riscos psicossociais, de certa forma, já indica um pouco a perspectiva. Certamente não é a perspectiva psicanalítica, não é a perspectiva histórico-cultural, né, mas está muito mais ligada à psicologia, à perspectiva cognitivo-comportamental, enfim. Né, já é uma aproximação dessa perspectiva, no meu ponto de vista, né. Os documentos oficiais costumam trazer uma definição do que são os fatores de riscos psicossociais. Então, voltando lá para as coisas dos documentos, né, tendo esse meu desvio aqui, a OIT, por exemplo, ela fala que define fatores de riscos psicossociais como a interação entre o trabalho, o ambiente, satisfação, condições de sua organização e a capacidade do trabalhador, necessidades, cultura, sua situação externa ao trabalho. Aí vejam, ele não fala do capitalismo, não fala das relações, né, de exploração do trabalho, está falando do ambiente de trabalho, né, e das condições de organização do trabalho no máximo ali, né. Então, acho que isso dá para a gente ver que não é um tema consensual, nem é um tema simples, né. São questões bastante complexas que têm que ser olhadas, né. Deixa eu ver aqui para não me perder. Bom, quais as abordagens mais comuns do tema, né, que a gente tem visto nesses levantamentos que eu estou falando aqui, de um levantamento que eu fiz há muito tempo, mas que eu dei dando uma olhada geral agora, acho que continuam prevalentes, né? Voltando aos documentos oficiais, né, o que a gente vê quando se fala de riscos psicossociais está diretamente vinculado a abordagens do estresse, né? Então, é curioso porque nesse levantamento que eu falei que a gente fez na época da tese da Heloísa, a gente procurava saúde mental e caía em estresse, quase como se fosse sinônimo, né? Então, estresse e saúde mental são sinônimos, né? E não pensando na complexidade que tem as questões de saúde mental, né? E aí, assim, como é que se lida? Quais as propostas para lidar com a questão dos riscos psicossociais aí, né? Como é falado. Primeiro, a ideia de que a compreensão dos problemas psicossociais, ela se dá normalmente no nível do macrosocial. Então, a partir de abordagens e enquetes amplas, de análises epidemiológicas, né? Então, se aplica a alguns países, se não me engano, a União Europeia tem isso preconizado no documento da OSHA europeia, que é de uma enquete, né, para você fazer de tempos em tempos com os trabalhadores, perguntando questões relacionadas ao contexto do trabalho, né? E aí se faz um levantamento disso, né, e uma análise disso. Em alguns países também tem checklist para fiscais do trabalho, né, que nem sempre tem esse nome, para esse tema, tá? Então, a compreensão do problema se dá, em geral, no nível macrosocial, a partir de pesquisas epidemiológicas, né, mais amplas. Já a proposta de resolução dos problemas se dá no microsocial, né? Então, quando você vê esses documentos, né, eles se dirigem normalmente às relações sociais do ambiente de trabalho, né, ou mesmo em estratégias individuais de coping, de como as pessoas podem lidar melhor com os problemas, né? Então, o trabalhador aprender estratégias para se adaptar, né? Em geral, essas propostas são administradas pelas empresas, pelos empregadores, né? O documento da OSHA europeia, por exemplo, ele fala da importância de olhar para o contexto. Eu sei, opa, né? Que legal, né? Quando a gente estava lendo isso. Só que ele define o contexto como estilo gerencial, cultura organizacional, capacidade gerencial, né? Então, fica de novo no micro, né? E no final, esse documento é curioso porque ele começa a apresentar uma espécie de manual de boa conduta para a empresa, né? Então, o que as empresas têm que fazer para melhorar a situação dos trabalhadores.
Então, eu gosto de parafrasear o Botanski, que apelou, né? Eles falam que você dá para a empresa fazer, cuidar da saúde dos trabalhadores, é mais ou menos o que vale a pedir para a raposa cuidar do galinheiro, né? Então, é isso, né? Você vai fazer, olha, faça assim, faça direitinho, hein? Faça de tal jeito, né? Então, é o que esses documentos basicamente trazem, né? Então, o que a gente observa é que essas abordagens elas se inserem muito mais no campo da saúde ocupacional, né, do que da saúde do trabalhador de fato, né? Como a gente tem entendido, saúde do trabalhador, que não vai dar para eu aprofundar aqui, né? Mas a gente pode discutir depois. É, tanto as enquetes populacionais, epidemiológicas, como a abordagem micro, né? Na maior parte dos documentos, eles trazem, eles não consideram, né? E acho que em todos, talvez dê para falar isso, as relações de poder inerentes às relações de trabalho, né? Então, acho que isso a gente tem que pensar, né? Ontem nós fizemos uma entrevista, né, por esse dossiê, esse mesmo dossiê que eu falei que vai sair o artigo do Carlos Carrusca, vai sair também entrevista com a Edith Seligman e com a Dominique Lollier. E ontem a gente fez entrevista com a Dominique e nós perguntamos sobre os riscos psicossociais e ela fez um comentário interessante. Ela falou assim, os riscos psicossociais nunca são associados aos problemas psicossociais, né? Então, quando se fala em risco, não se fala dos problemas, de fato, psicossociais. E pensando no contexto mais amplo, né? Ela estava falando disso. Então, se converte aspectos políticos de poder, né, em problemas psicológicos e se trata de medidas paliativas para aliviar o estresse, né? Então, basicamente, é a forma como se lida com isso. Eu estou falando bem da minha perspectiva, obviamente, né, da leitura que eu faço desses documentos, né? Nesse tipo de abordagem, tanto nas enquetes mais macro epidemiológicas, como nas intervenções micro, os trabalhadores eles são sujeitos passivos, né? Eles são apenas objeto de análise e de intervenção, né? Eles não são de fato participativos, eles não têm uma participação na identificação dos problemas e nem na forma de abordá-los, né? O que a gente tem discutido, né, que eu discuti, que nesse tal desse artigo que eu citei, a gente falou, né, a necessidade de políticas públicas, né, no âmbito da saúde do trabalhador, que focalizem os aspectos psicossociais, né, com a participação efetiva dos trabalhadores, né. Então, quais são esses aspectos? Como é que a gente vai considerar o psicossocial aí, né? Assim, que eu falei, vai depender de cada olhar, mas acho que isso, quem está na saúde do trabalhador compartilha essa visão, né, de que a participação dos trabalhadores é fundamental. Eles devem ser sujeitos ativos na identificação dos problemas, na elaboração de proposta e na luta para superá-los, né, porque não é achar que a gente vai lá e vai falar e vai ter uma coisa que os trabalhadores identificam e vai se superar, mas tem sempre a superação dessas relações são sempre, ou em geral, né, é necessária muita luta, né, para conseguir conquistar, mas os trabalhadores têm que ter ciência disso e têm que participar ativamente. Tá? Eu acho que eu acabei até sendo bem rápida, né, que na minha fala, porque eu quis resumir bastante para a gente trazer, né, mas eu vou passar para a Cláudia para ela falar mais especificamente do Brasil, das intervenções, né, que a gente tem visto aqui no Brasil. E eu queria lembrar, antes disso, de uma outra discussão que eu acho que é importante também, assim, só pontuar uma coisa que eu acho que é legal trazer, que toda essa discussão de riscos psicossociais, ela se dá no âmbito do trabalho formal, né? Então, são empresas com seus empregados, né? E é como a gente tem lidado, né? Ou como se tem de lidar de uma forma geral, inclusive na saúde do trabalhador, né? Sempre se pensa no trabalhador que está vinculado ao setor formal, e a gente tem que sempre lembrar, né? Tem, assim, que aqui no Brasil, especialmente, sempre lembrando, temos uma maioria dos trabalhadores está em trabalho, em situações de trabalho informal, né? Na sua gama variada, sua ampla gama do que isso significa atualmente, né? Então, desde os trabalhadores uberizados até quem trabalha no fundo de casa, enfim, tem vários, e quem presta serviço para grandes empresas, aliás, né?
Então, esses trabalhadores também são afetados, digamos, pelos tais riscos psicossociais ou pelos aspectos psicossociais, né? E que eles não são considerados, né? Então, quando a gente discute toda essa discussão que tem tido de riscos psicossociais, ainda por cima fica muito vinculado a essa ideia do trabalho formal. Então, a gente tem que pensar em como lidar com as questões, com os aspectos, né, que vão afetar a saúde mental dos trabalhadores, né? Seja no âmbito é, no, no âmbito formal como no informal, né? A gente tem que estar considerando todos os trabalhadores, não pode perder de vista isso, né? Porque acho que eu sempre tenho me incomodado um pouco, às vezes, que a gente fica muito na discussão dos trabalhadores formais e perde de vista esse grupo que é importante, tá bom? Acho que é isso. Acho que eu fiz uma fala mais sintética, mas a gente volta depois no debate. Eu passo para a Cláudia agora, então. Obrigada, gente. Obrigado, professora Márcia. Só um detalhe, a gente vai ter, de fato, esse tempo para retomar o debate logo na sequência, mas não deixa de ser muito curioso que, quando a gente subtrai essa ideia da interação, que precisa, de fato, estar bem colocada, a gente caia nesse risco de enxergar os riscos como uma coisa substancializada, que, nesse sentido, como você mencionou, Márcia, pode ser, inclusive, mensurado e, de repente, até se estabelecer limites para tolerância. Fiquei pensando aqui, como é que seria isso, né? Um limite de tolerância para violência relacionada ao trabalho. Então, a gente vai fazer uma escala de 0 a 10 para dizer que tal assédio até tal ponto é tolerável, mas dali para frente não. E também é curioso que, se de um lado essa subtração da ideia de interação ela tira a possibilidade da gente falar do meio, do contexto, ela põe esse acento na subjetividade, mas não para valorizar a perspectiva que o sujeito tem do trabalho dele. Na verdade, para colocar o acento na promoção da resiliência, do que chamamos de musculatura emocional, psicoeducação, como a gente estava conversando, autocuidado, como se isso fosse suficiente para resolver um quadro e um cenário, uma conjuntura material e social que é muito maior do que aquele sujeito. Então, se aproveita da subjetividade para mobilizá-la de um lado, mas para subtraí-la quando é necessário escutar a pessoa que trabalha e ter, a partir dela também, uma referência concreta de qual é o significado que aquele trabalho, que aquelas situações concretas têm para ele. São as estratégias de lubrificação, né, do sujeito, como se fosse mesmo uma engrenagem para poder rodar melhor. Então, é isso, a gente vai ter tempo de poder conversar mais sobre.